Bem-vindos ao ABAIcast, o podcast do assessor de investimento da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. Esse é o nosso primeiro episódio, onde nesse podcast teremos o objetivo de contar histórias de lideranças, influenciadores que marcaram ou que contribuem para a formação não só dos assessores de investimentos, como também para o mercado financeiro como um todo. E não tinha como, no nosso primeiro programa, convidar Rafael Furlanetti, sócio da XP há mais de 15 anos, presidente da Ancor, recentemente empossado. E para a gente, da ABAI, é uma honra tê-lo aqui. Primeiro, porque a ideia do podcast foi dele. Segundo, porque a ABAI nasceu muito inspirada no que foi a Ancor. A ABAI esse ano completou 10 anos de existência e hoje nós temos como um objetivo chegar ao que é a Ancor, com mais de 5 décadas de existência e o Furlanetti como presidente. Então, não estou lá 50 anos não, tá? Parece, né? Estou presidente. Exato. É a vida do assessor de investimento, a gente vive um ano, vale para o 7, igual a vida de gato, né? Isso, vale, né? E tá aqui, vocês já perceberam, nosso convidado, Rafael Furlanetti. Furla, começa a primeira pergunta para você aqui, querendo saber um pouquinho da sua trajetória. Queria saber o que fez você escolher o setor financeiro para atuar e fazer carreira. Eu vou te explicar. Meu pai quebrou e eu precisava ganhar dinheiro, mas eu vou te explicar essa história toda. Primeiro agradecer Diegão, Abrão, grandes amigos também, elogiar aqui o trabalho árduo do Chico Amarante lá em Brasília, uma pessoa que representa muito bem vocês e trabalha muito em prol dos assessores de investimento. Muito importante vocês estarem em Brasília dialogando, e isso foi um grande ganho para a ABAI, com certeza. Então, um abraço aqui ao Chico, que faz um trabalho muito bonito por vocês. Eu sou do interior do Espírito Santo, né, numa cidade muito pequena, chama São Gabriel da Palha. Hoje essa cidade tem 40 mil habitantes. Eu sempre tive o sonho de empreender, comprar e vender coisas. Então, nasci numa família que meu pai ele tinha uma confecção, então ele costurava calça para os grandes atacadistas aqui de São Paulo. Minha mãe professora do ensino público capixaba, né? Minha mãe, ela se aposentou como professora da rede pública de ensino, 24 anos dando aula, e então ela sempre passou o valor para a gente estudar, e eu acredito que em algum momento ali ela via que as coisas estavam indo mal na confecção, ela falava que, olha, estudem, porque o único bem que fica na sua vida é a educação, vocês têm que ter uma boa educação, porque isso ninguém te toma, né? Não tem bacenjúdia na sua cabeça. Então, a gente estudava muito, né? Eu tenho um irmão que é médico, e eu, geralmente, quando você sai do interior, eu tenho uma irmã que também é chefe de cozinha, Renata, mas fez direito, fez moda e acabou trabalhando com o sonho dela. Então, ela cozinha muito bem, então ela tem um buffet lá em Vitória. Quem for de Vitória aí pode contratar, que é bom. É isso aí. E a gente, quando vai para a capital, você vai para estudar para ser médico, né? E eu não queria ser médico, eu sempre gostava muito de comprar e vender as coisas. Então, eu sempre fui uma criança e sou um adulto que sempre me preocupei em agradar as pessoas e servir as pessoas desde jovem, assim, servir um copo d'água, uma cerveja para um amigo do meu pai. Então, eu sempre fui uma pessoa muito prestativa, essa característica que eu tenho até hoje de servir, uma paixão por servir, ajudar, resolver problema, e isso me fez estar aqui hoje nessa posição. Mas meu grande sonho nem era trabalhar no mercado financeiro, ele era se formar na FGV. Eu fiz Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, e trabalhar na Riachuelo, na Lojas Pernambucanas, aprender um pouco de varejo, e voltar para o Espírito Santo, tentar reerguer a confecção, ter uma rede de lojas, ser um comerciante. Graças a Deus que isso deu tudo errado, porque no meio do caminho a situação se apertou bastante lá em São Gabriel da Palha, e eu fui procurar dentro do mercado financeiro algo que tivesse habilidades comerciais e que tivesse essa paixão minha de intermediar, de ajudar as pessoas. E aí um amigo meu, ele disse, olha, está começando um processo seletivo do Bradesco, Banco de Investimento, você adora comprar e vender as coisas, eu vejo que você vende relógio na faculdade, você vende tênis, você vende calça jeans, e que eu fazia essas muambas para poder bancar,
final de semana, pra você ir tomar uma cerveja com os amigos, numa festinha. Como eu não tinha dinheiro, quem pagava meu colégio era meu tio, o João Carlos, e o Helder. Eu fazia essas muambas, ia no Brás, na feira da madrugada, comprar e vender Night Shocks, relógio, pulseira e revendia na FGV. Você imagina, né? Você chega na Fundação Getúlio Vargas com um saco de muamba para poder ali oferecer às pessoas, mas eu nunca achei naquilo uma humilhação, eu sempre achei naquilo que as pessoas um dia vão lembrar daquele garoto que vendia calça jeans, vendia tênis e vão lembrar que ele passou por aqui, que ele sempre foi um comerciante e que hoje ele está aqui fazendo o que ele faz. E tanto que meu primeiro trabalho na FGV foi ser comercial da empresa Júnior Pública, né, que é uma empresa que faz projetos para a pública, e meu trabalho era vender patrocínios. E ali a gente descobriu que se a empresa que tivesse lucro real pudesse doar dinheiro para a FGV repassaria esse dinheiro para a gente. Então o pitch era muito fácil, que você vai ser patrocinador da empresa Júnior, você vai ter acesso à faculdade, você vai poder usar as salas da faculdade e vai sair de graça, porque você vai rebater do imposto de renda. Então, eu sempre fui aquele cara de pegar no telefone e ligar para as pessoas. Tanto que eu entro no Bradesco nesse pitch, né? O Bradesco, o Banco de Investimento, estava sendo formado em 2007, eles fizeram um processo seletivo. E o processo seletivo muito extenso, a prova muito difícil, tinha questões, quem é do mercado financeiro sabe, do CFA. E um processo longo. E no final eu vi que tinha uma mulher do RH, chamava Sandra. Eu falei, qual que é o seu nome? Ela, sou Sandra. Eu falei, Sandra, é o seguinte, eu fiz o processo seletivo, acho que fui bem. Mas, olha, eu sou muito bom de pegar no telefone e ligar para as pessoas. Se tiver alguma vaga que faça isso, você me contrata, porque eu sou muito bom nisso. E aí ela deu uma risada e tal. Acho que é aquilo que foi que fez eu passar no processo seletivo, de verdade. E aí ela me chamou para um bate-papo na mesa institucional da Bradesco Corretora, né? Meu chefe à época era Adilson Tanabi, um cara quadro histórico. Querido. Tanabi é um amigo querido. Primo do Cezinha da Brauna Investimentos. O Cezinha trabalhava na mesa também. E aí eu fiz a entrevista com o Tanabi. Aí depois de um tempo eu não fui chamado, eu liguei, eu fiz um follow-up. Falei, aí depois eles me contrataram. E eu sempre vi ali numa porta de entrada muito boa, essa instituição tradicional, que é o banco, criando um banco de investimento, né? E eu comecei ali como estagiário, né? Então eu ficava na FGV até a parte da tarde eu ia para a corretora e ficava até a noite, porque ou estudava de manhã ou à tarde, os horários eram um pouco bagunçados. E aí, Diego, para poder ser efetivado, eu falei, eu preciso criar algo aqui que as pessoas me valorizem e que vão me contratar depois que eu efetivar, porque eu preciso pagar meu tio, eu preciso pagar todo mundo que eu estou devendo, que me ajudou até então. E o Juvenal, à época, um sales, ele está no Bradesco até hoje a gente tem uma figura mais institucional, naqueles morning calls que a gente tem na corretora, né, todo dia de manhã, para discutir cenário, falou, temos que criar uma mesa de aluguel de ações institucional. Eu falei, que é isso, né? Eu ia falar que porra é essa? Eu ia falar completar aqui. Porque é mais assessoria de investimento, você não pode falar palavrão. Aí, aluguel de ações, basicamente, é você pegar a posição que você tem na corretora e doar para os fundos que estão fazendo posição de arbitragem ou posição vendida num papel, um short. Bom, o Bradesco tem uma boa custódia de ações, porque tem uma custódia de pessoa física muito grande. O que falta? O tomador. Geralmente a mesa de aluguel do Bradesco doava para outras corretoras e essas corretoras que faziam a ponta dos hedge funds. Eu tinha a lista dos hedge funds, eu comecei a ligar, falei, olha, eu sou estagiário aqui no Bradesco, estou com o mandato de mandar uma mesa de aluguel de ações. Como eu não ganho bônus, eu não vou te cobrar spread, fica tranquilo, vou te fazer um spread mínimo aqui de 10%, mas toma um aluguel comigo. E aí tinha um fundo do Rio que era muito grande em quant trade e eram os maiores tomadores de aluguel de ações. Pode falar, esse aqui é Apollo Capital. Apollo tomava muito, eu descobri a Apollo, que era um grande cliente de outra corretora que tomava aluguel de ações que a gente, eu acabei desintermediando eles e fazendo muito aluguel. O Bradesco saiu de 30º e pouco para 3º lugar no ranking. Ou seja, você achou o produto para comprar e vender que você Não, queria, aí eu né? comecei spread muito curto.
E eu tinha um grande amigo do Credit Suisse, que hoje está no Bradesco, inclusive, e a gente cruzava muita boleta, boletas grandes, e tinha, poxa, o Morgan Stanley também era um grande doador de ações no mercado, então eu descobri isso, e aí, como estagiário, a gente já fez uma área ali que apesar de cobrar um spread curto, né, um spread barato do cliente, a gente já fez receita, então... Tanto que no final do ano eu passei com a caixinha, falei, pô, me ajuda aí, eu não tenho bônus, né? Quem não chora não mama. E aí, da partir do desenvolvimento da mesa de aluguel de ações, eu pedi uma oportunidade para Sales and Trader, que é basicamente se atender telefone, né? Institucional, né? Então eu atendi ali os grandes hedge funds que operavam no Bradesco, mas que não deixavam muita corretagem, porque eles precisavam de um call um pouco mais ativo. Quando eu falo um call mais ativo, por exemplo, você está na mesa de operações, aí você é um assessor de investimento. Quando você liga para um cliente, você tem que ter alguma informação, porque senão ele vai falar, cara, por que esse cara está me ligando? Então, eu posso falar, olha, eu estou com fluxo aqui na casa, estou vendendo vale e comprando Gerdau. Essa é uma forma de você falar. Ou você liga para o cliente e fala, olha, saiu o PMI da China, a China está desacelerando, e eu estou vendo aqui na nossa mesa uma rotação de portfólio, saindo um pouco de minério e entrando em aço longo. Porque como o Brasil ganhou a Copa do Mundo, vai ter uma demanda muito grande de estádios, então a Gerdau, perspectiva é que ela venda mais aço. Então eu estou vendo aqui que os investidores estão saindo de Vale e comprando Gerdau. O cara te deu um trade idea, né? Perfeito. Então, eu sempre me especializei em como é que eu dou uma informação, como é que eu dou uma leitura de mercado diferenciada para esse tipo de investidor. Assim, você que é assessor de investimento, se você é produteiro, você está fracassado, você não vai muito longe, você vai se dar mal. Se você quer ajudar seu cliente a ser melhor, no caso, pessoa física tem uma rentabilidade melhor, uma carteira, aí você vai longe. E a porrada maior não é nem como você ajuda o cara na carteira dele, não. É quando você ajuda ele na vida, para outro negócio que ele nem está imaginando e que você pode agregar. E eu vejo que a gente, quanto assessor de investimento, faz muito pouco isso. Tem uma porção de cliente que é advogado, que quer falar com médico. Tem uma porção de cliente que é dono de construtora, que quer falar com quem compra apartamento, que às vezes a gente ali acha que vai perder dinheiro do cliente e acaba não fazendo essas pontes, quando na verdade, ao fazer essas pontes, você ganha um crédito tão grande que depois ele vai te retribuir em algum negócio. Perfeito. Então, assim, eu sempre toquei em minha vida, e vocês sabem muito disso, a vida é uma grande conta corrente, você tem que fazer muito pelas pessoas. Em algum momento isso vai voltar. E se não voltar, pelo menos você vai para o céu. Como eu sou católico, vou à missa todo domingo, eu pelo menos sou uma parte de cristão. Então, a partir do momento ali que eu desenvolvi a mesa de aluguel de ações e virei Sales and Trade, eu comecei ali a ligar para os clientes e ser uma ponta nos grandes hedge funds brasileiros que eram clientes do Bradesco, mas não eram tão ativos. Então, eu operei para todo mundo, Goldman Prop, CS Prop, Deutsche Prop, todo mundo que era mais... Você tinha que pegar um telefone, ligar. Eu tomei muita bronca de cliente, porque quando você é novinho, você vai testando ideias. E você vai, de algum momento, tentando conquistar. E às vezes você erra, às vezes você fala uma besteira. Isso tá tudo certo. O importante é você sempre tentar. É melhor você pedir desculpa do que você não fazer nada. Então, a partir daquele momento ali, com o cliente, o que eu aprendi? Tudo que eu fiz na minha vida, eu aprendi com o cliente. Às vezes a gente quer inventar a roda. Cara, o cliente dá a mapa da mina. Tinha um grande cliente meu que tomava conta de um family office de um grande banqueiro, né? O Tom Freitas Vale. O Tom foi uma lenda do mercado de capitais, um dos principais caras do Banco Garantia. O Tom tinha um family office dele e quem tomava conta desse family office era o Cauê Amaral. Hoje o Cauê tem um fundo que chama FW Capital. O Cauê, para mim, é um dos melhores investidores de valor do Brasil. Olha no detalhe, entende as coisas. Tanto que o nome do fundo dele chama First W, é First Who, né? Quem são as pessoas. E aí o Cauê, ele falou, olha, Fula, eu tenho uma posição em Estácio, o Melzer, que é o CEO da Estácio, está indo numa conferência no Bradesco e eu queria falar com ele antes. Eu já marquei com ele. E aí, bom, muito jeitoso, eu organizei uma sala, um café da manhã separado, e eu acho que ele gostou que eu fiz isso. E ele, depois de um tempo, ele falou, olha, tem um amigo meu que está na XP, que chama Bruno Bagnoli, e eles estão reforçando a mesa institucional
da XP em São Paulo, você não quer ir para lá? Vai lá conversar com ele, que aí você vira sócio. E naquela época, a Link tinha acabado de ser vendida para o UBS. Ele falou, que legal, quando você é sócio, a empresa é vendida, você pode ganhar um dinheiro. Ele falou, legal, tal. E aí eu saí da Paulista e vim na Faria Lima conversar com o Bruno. O escritório da XP era aqui, cara. Nessa esquina aqui. Aqui a gente está na Faria Lima com a Rebouças. Era esse prédio da Brasil Invest aqui. Era muito pequeno. E aí o Bruno me entrevistou e o Bruno ele tinha como benchmark dele o Kellet, que o Bruno tinha sido sócio do Kellet. O Kellet, nos anos 2000, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores brokers que o Brasil teve. O Kellet, sócio da Redding Griffon, que hoje também tem um fundo. Hoje ele é gestor de um fundo. E eu sempre também procurei me inspirar. Quem que são os melhores caras do mercado que eu preciso copiar e ir atrás? Né? Eu tenho que me inspirar. Então, assim, nos anos 2000, quem que eram os caras? Ainda são Kellet, Pedro Asprino, que hoje está na Merrill Lynch. O que esses caras fazem diferente? Quem que são os grandes sales do mercado que eu preciso copiar? Fábio Frisch. Depois de um tempo eu trouxe o Fábio para a XP. O Fábio tinha um grande e-mail que chamava CS Fixo, que era um morning call que todo mundo lia. E eu acabei o contratando em 2017, 18. Então é bacana que você acaba depois podendo contratar suas referências e trazer para o time. Tem que ter uma humildade muito grande de sempre trazer gente que é melhor que você. Isso na XP, sem sombra de dúvidas, a gente sempre teve. Né? Quem que é o cara melhor para o momento da empresa? Né? Às vezes não sou eu mais, às vezes é outra pessoa e tá tudo bem. Então ali, o Cauê, quando me levou para a XP, eu fiz a entrevista com o Bruno e com o Carlão. O Carlão hoje é o dono da A5X, a bolsa. O Carlão foi um dos sócios mais relevantes da XP. Uma pessoa sem sombra de dúvida, me deu muita oportunidade. Então era o Carlão, Zé e Bruno, eu, Caio Mancini. O Mancini era um broker também icônico da época da Ágora. Tinha as grandes contas do mercado. E a gente, na XP, eu tinha um negócio diferente, que eu não acreditava no broker ficar sentado na mesa lendo notícias do broadcast para o cliente. Por quê? Eu vou te contar. Muito amigo dos clientes, o João Braga, que foi da XP, que hoje tem um fundo, falou, olha, o Luiz Stuberger, ele era da Grifo. Ele ganhou muito dinheiro na pandemia não, na crise de 2008, olha só que doideira, 2008, por quê? Como o Luiz tem muito amigo empresário, ele viu que a crise de 2008, essa crise financeira, ia passar. Porque ele ligava para o dono da Marisa estava bombando de vender. Ele ligava para o Abílio Diniz, o Abílio estava bombando de vender. Ele ligava para o cara da Lojas Americanas, estava bombando de vender. Então a gente ganhou muito dinheiro comprando ações do varejo brasileiro, porque a gente descobriu que o Brasil não ia acabar. De fato, foi a tal da marolinha. Marolinha, né? Como nosso presidente Então, disse. cada vez mais, os investidores estavam querendo falar com empresários e menos com analistas, até porque ali havia um grande conflito de interesse. Por quê? O maior pagador de FII do mercado, à época, era o Ike Batista, que é as empresas do Grupo X. Então, ninguém falava mal do Ike. É muito difícil você ver um banqueiro falar mal de uma empresa. Você conversar com um banqueiro ou com relações com os investidores de alguma empresa, é igual você falar com a minha mãe sobre mim. Por mais que eu tenha defeitos, ela vai... Poxa, veja bem, não é bem assim. E aí, agora, quando você está namorando uma pessoa, como é que você descobre? Você vai conversando com amigo, com ex-namorado, com o vizinho da pessoa. Então, a gente ali começou um produto que hoje é conhecido como Corporate Access. O que é isso? Você está analisando lojas americanas. Quem que é o concorrente de lojas americanas? Quem que é o cliente? Quem que é o fornecedor? Deixa eu fazer um mosaic theory disso aqui para poder entender a empresa. E aí o João falou, Fula, você conhece o dono da Lojas Avenida? Que eu tô olhando o Renner, e a Renner tá entrando no Centro-Oeste, ela tem um player relevante, a Avenida. Eu falei, claro que eu conheço, meu amigo. Porra nenhuma. Não conhecia, né? O Google ali, Cold Call, cara, sempre fui muito bom de Cold Call, muito, muito. De tentar pensar o que eu falo para a pessoa poder me atender. Você tem que pensar, né? Você vai ligar para Lojas da Avenida. O que você vai falar para o cara te atender? Primeiro, ó, não tô te vendendo nada. Olha só, tem um estudo aqui sobre lojas Renner, que eu queria compartilhar com você. O cara, pô, legal. Mas eu queria escutar o que você está fazendo no Centro-Oeste, para a gente ver se nossa tese está correta. Você toparia me receber? Quem que é você? Não, mas é o João Braga que vai vir. É sócio da Grifo. Grifo na época tinha 30 bis sobre gestão. 30 bis sobre gestão. Ele quer aprender com você. Eu topo receber. Marca a reunião.
essas reuniões foram gerando massa crítica e, naturalmente, os clientes foram pagando por essas reuniões por meio de corretagem. E ali a gente estava vendo que estava mudando um pouco o poder de decisão de corretagem do broker. Todo fundo tem um broker que compra e vende. Mas estava mudando um pouco essa alocação de corretagem, o poder para os analistas. Os analistas estavam, ó, paga essa corretora, porque eu preciso ter acesso a essas reuniões. E aí a gente criou um produto, que são essas reuniões. E a gente, ao longo do tempo, foi mandando para os clientes, olha, você participou de 30 reuniões esse mês, 40, te ajudei aqui. Porque não adianta você fazer também, você tem que mostrar o que você está fazendo. Né? Ou seja, o mais Montar um legal relatório. não é venda de produtos. Não Gerou é. valor agregado do produto que antes era simplesmente uma compra e venda. E aí você gera um valor de escassez, né? Fala, olha, para estar nessa reunião, você tem que ser um cliente tier 1 meu, tier 2. Você tem que brincar um pouco com esse valor de escassez. Valorizar também, né? Valorizar o passe. Aí essas reuniões foi o primeiro produto. Outra coisa também, quando você acerta num produto, cara, você não precisa ser gênio para fazer o que a gente faz. Você acertou o produto, padroniza e vai para cima. Então a gente fez muita reunião. Eu lembro que num ano eu fiz 200 reuniões, a área era eu e uma estagiária. Reunião. Só que o conceito que a mesa de operações tinha era um broker nem ficar sentado na mesa. Eu falei, galera, seguinte, eu acredito nisso aqui. Se não der certo, eu ganho um pouco mesmo. Vocês me contrataram barato. Me manda embora daqui a um ano, mas deixa eu tentar. E esse negócio virou, até hoje, um dos principais produtos da mesa institucional são essas reuniões. E essa mesma assimetria que tinha entre empresários e investidores, tinha entre empresários e a política. Então a Faria Lima não ia para Brasília. Eu falei, opa, vamos começar a levar essa turma para o Congresso, para poder discutir coisas sérias, para poder debater com ministros, deputados, senadores e criar essa massa crítica. Então comecei para Brasília em 2010, 2011. E aí a gente começou também a contribuir com o debate público. Como eu me formei em administração de pública, eu fiz administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Foi uma forma que eu fiz de retribuir. Foi como é que a gente vai pegar as melhores cabeças do mercado e contribuir com a discussão política do Brasil, com análise financeira, com perspectiva fiscal. E aí a gente começou a ir pra caramba, leva cliente para Brasília, faz roadshow, leva em agência reguladora, leva para o Congresso Nacional, leva para o Senado, leva para a Câmara, debate um projeto de lei. E isso foi muito bacana também, a gente faz até hoje muito bem. Eu diria assim, que os grandes diferenciais que a gente montou na mesa institucional, além de ter bons brokers, com bom fluxo, que é muito importante você ter bom broker com bom fluxo, é trazer essas informações, essas reuniões, que você vai fomentar o debate empresarial e público e gerar negócio. Se for pensar, é um pouco como que a XP começou. Né? Como é que a XP começou? Olha, eu tô lá no Rio Grande do Sul, eu sou jovem, eu sou carioca, como é que eu vou trazer a galera para poder abrir conta comigo? Vou dar curso sobre investimentos, dar um conteúdo, cursos, que gera reunião, que vai gerar negócio. O que a gente faz até hoje é a mesma coisa. Vamos levar o cara para a NBA, é um conteúdo, é NBA, não um jogo, que vai gerar uma reunião, as pessoas vão para o jogo e depois vai gerar interação dessas pessoas, vai dar algum negócio. Então é um pouco como eu penso as coisas, a XP pensa, e aí no seu negócio você pode pensar assim também, que eventos que você faz para o seu cliente, que tipo de experiência você proporciona, como é que você ajuda ele? Fulano, não tem orçamento. Cara, a coisa mais fácil do mundo, café, água, pão de queijo. Com certeza você tem aí um cliente interessante numa área que vai poder dar uma aula sobre real estate, ou um cara que vai poder dar uma área sobre longevidade, que é um tema legal, né? As pessoas É lógico. Então, assim, quebra-cabeça, gera efeito, então eu acredito muito nisso. Agora, Diego, eu sou comercial, se deixar eu falar aqui, eu falo 2 horas. Não, na verdade, quem está nos assistindo, o Furla respondeu na primeira pergunta o podcast inteiro. Paulo Abrão, vamos rasgar aqui as perguntas, Paulo Abrão, porque eu acho que ele já respondeu tudo. Pergunta o que vocês quiserem. Eu tô brincando, porque de fato, assim, quem ouviu a trajetória vê o quanto ele é apaixonado. Acho que uma qualidade do Furla ele faz realmente o que ele gosta. Você vê a paixão com que ele falou. Caras me pagam. E quantos ensinamentos você falou pra gente. E os caras me pagam pra fazer isso. Já pagaram mais, que agora o mercado tá mais difícil, se Deus quiser, vai melhorar. Vai. Então eu vou passar, Paulo. Ô, gente, chorar um pouco também é do ramo. Faz parte, do brasileiro. Obrigado, presidente. É uma honra estar aqui com você, presidente da Ancor. Satisfação estar participando desta entrevista, Fura. Bom, você falou da trajetória do Bradesco, iniciou falando da trajetória na XP,
você iniciou a sua jornada na XP há mais ou menos uns 15 anos, né? E na época a XP já era uma das maiores corretoras do Brasil, hoje é a maior corretora da América Latina, né? Eu gostaria que você nos falasse quais foram os maiores aprendizados dessa experiência, enfim, e como ela impactou sua visão sobre o mercado em cima desses 15 anos de trajetória lá na XP. 2010, a XP ela era grande em volume, mas pouca gente conhecia. E ela era grande em volume por causa de 2, 3 clientes que a gente tinha institucionais que eram grandes players da bolsa. Então, assim, cara, primeiro era explicar o que era XP para as pessoas, ainda mais para o mercado institucional, né? Os grandes fundos, eles, para abrir a conta, meu amigo, é muita saliva e muita sola de sapato. Então, não foi trivial. No escritório não tinha ar-condicionado praticamente, você passava um calor gigante aqui na Faria Lima, tinha buraco no chão, então assim, não era trivial. Então eu diria que eu peguei também uma parte muito inicial da companhia. Aí com relação à sua pergunta, que você coloca de, me recapitula aqui, Como essa experiência te impactou, né? a experiência é a seguinte, o Paulão, assim, eu lembro até dessa frase do Juvenal, cara, o Juvenal, lá do Bradesco, ele falou, porra, eu sou contra você ir pra XP, mas você quer ir, vai. Ele falou, Rafinha, posso falar uma coisa, tá vendo esse banco aqui? Isso aqui é estrutura, meu irmão. Lá é você e Deus. Então pega a porra do telefone e liga. Liga como se não houvesse amanhã. E até hoje eu ligo pra caramba, cara, pra todo mundo. Eu não consigo ficar sem ligar pras pessoas e falar. Então, assim, você não tá por trás de uma placa, eu tenho que você, assessor de investimento, você tá sendo um grande banco, gringo, ou um grande banco local, você está com medo de perder a placa, se você tem conteúdo e acredita no que você faz, não tenha medo da placa. Cada vez mais os negócios vão ser people business. Ninguém quer mais se atrelar a uma placa, eu quero me atrelar a pessoa que sim pode ter uma placa, mas que eu confio nela. Né? O assessor de investimento, ele é um médico das famílias brasileiras. Então, a primeira coisa que você tem que ter, o cliente tem que olhar para você e falar, cara, eu confio nesse cara. Esse cara não vai passar a mão na minha bunda e eu posso abrir meu coração para ele. Se você conseguir fazer isso, entregar um bom produto para o teu cliente, você vai só crescer, porque aí o boca a boca vai se espalhar e você vai ganhar muito dinheiro no longo prazo. Você vai ter clientes, parceiros para a vida toda. Esses caras vão te trazer mais clientes, vão te trazer outras oportunidades. Ele tem que olhar no seu olho e falar, eu confio nesse cara, eu posso me abrir para ele. É isso, ô Furla, e é legal que você comentou, porque quando você começou, a XP não era o que é hoje. Você falou, eu tinha que explicar que era o tal do XP para as pessoas. Pô, cara, era... É muito bacana ver isso, porque hoje muito assessor que está nos assistindo, ele fica muito ligado, poxa, será que aquela placa é mais importante? Tá errado. Ele é o que você falou, acho que é o business de pessoas, mas agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais tecnológica. Você acabou de voltar do Vale do Silício, esse people business que é o nosso, talvez venha esse tal de inteligência artificial que pode. Como você acha que essa questão de tecnologia, digitalização pode impactar o nosso mercado de assessoria, que é um mercado de pessoas? Só para voltar, você que está saindo de um lugar que tem placa, confia no seu taco. Você tem que falar para o seu cliente, ó, eu sou o João, trabalhei 20 anos com isso, eu entendo isso. Agora eu estou indo aqui fazer o meu negócio de forma independente, eu vou te apresentar o melhor produto. Fica tranquilo, confia em mim. Acabou. Me dá uma oportunidade. Então não fique com medo. Segundo, tecnologia veio para nos ajudar. Você não vai perder cliente para inteligência artificial, mas você vai perder cliente para quem usa inteligência artificial. Por quê? É surreal o que está acontecendo. Existe, por exemplo, hoje em dia, eu fui numa empresa de robô, chama OneX Technology. Diego, você chega na empresa, o cara chega assim, oi, tudo bem? Eu sou o Nil, eu vim te receber. Como estão as coisas no Brasil? Quer um copo d'água? O robô vai na geladeira, abre, te entrega água. A gente está na era da inteligência artificial, que é o Physical AI. Então, você entra num carro, o carro dirige sozinho. Você pega o táxi da Waymo, que é uma empresa que era subsidiária do Google, o táxi te leva, sem interferência humana nenhuma, dirigindo pelas ruas. Agora, imagina o seguinte, você vai comprar um carro para você no futuro, que te dirige até a sua casa. Imagina, você foi tomar um chopp aqui e fala, cara, apertei o botão, o carro me levou para casa. Esses carros novos da Tesla, agora a Tesla fez a primeira entrega de veículos e ele se auto-entregando para o cliente. Você viu isso? O veículo sai da fábrica, ele dirige até a casa do cliente.
O projeto da Tesla é que você venha para o seu trabalho e deixa seu carro disponível para um Uber, onde você vai rentabilizar seu carro ao longo do dia com corridas. Essas coisas não é que vão, elas já estão acontecendo e só vão melhorar. Então, por exemplo, na recepção do seu escritório, você pode ter um robô. Um robô com reconhecimento facial. Imagina, eu tô chegando ali embaixo agora, o robô fala: Oi, Fula, tudo bem? Que bom que você chegou. O Diego está lá em cima te esperando. Já autorizei sua entrada. Queria pegar um gancho. Só pra falar que eu tive a Imagina. oportunidade de ver o robô, você colocando que o robô que teve uma queda de pressão. É. Não, mas aí depois, Essa foi muito boa. não, que depois eu tive que tirar o vídeo, porque pelo NDA que a gente assinou não podia também ouvir. Então não conta, então não conta. Não, Fica à mas vontade. depois eu tô tentando um waiver, a coisa, eu vou postar. Então, assim, esse negócio do humanoide, então, assim, hoje a Tesla tá fazendo uma fábrica, que é o Gigafactory, Isso. que é 100% robotizada. Agora, imagina o seguinte, como isso vai mudar a geopolítica global? Porque hoje você faz o iPhone na China, por quê? É mais barato. Agora, se for tudo via robô, só faz nos Estados Unidos, cara. Uma fábrica de confecção, só pode fazer nos Estados Unidos. Como que você pode mudar a geopolítica global? A globalização. Então, assim, já está acontecendo. Processor de investimento, como que você pode fazer com que o seu negócio fique melhor? Tem um programa chamado Vibe Coding. O que é o Vibe Coding? É um programa que se você, um cara leigo, você fala, ó, eu quero fazer um CRM para o meu agente autônomo, meu assessor de investimentos, que tenha, quero gerar uma carteira global para os meus clientes. Ele programa para você, com alguns inputs. E é verdade, essa semana, vou contar um caso aqui. Lá na XP mesmo, a gente usa Salesforce. Mas a gente, pô, bora tentar melhorar esse Salesforce. Usa o Vibe Coding e vê se dá para melhorar. Dá. Contrata aqui uma empresa que customiza os sales com base nos inputs que a gente botou no Vibe Coding. Dá. Então, assim, não tem um negócio. O que o cliente quer? Que a gente às vezes vacila. Uma carteira muito bem feita, consolidada, com tudo que ele tem. Show. Quem ganhar esse jogo de ter a carteira consolidada, onde o cliente tem dinheiro com você ou em outros bancos, matou a pau. Porque o cliente sabe o que ele quer. Quanto que eu tenho de dinheiro está rendendo abaixo, acima do CDI, abaixo ou acima da bolsa. Quem fizer a carteira global vai ter o cliente para dentro. Porque tudo na vida é dados. Quanto mais dados você tem, mais negócio você faz. Inteligência artificial, quem que vai ganhar o jogo? Quem tem dados, quem tem boas máquinas e quem tem boas pessoas programando. Esses três pilares que fazem a inteligência artificial progredir e dar o próximo passo. Então, no negócio de vocês, tem que olhar, porque o teu negócio de assessoria, ele vai ser muito mais fácil se você conseguir utilizar a AI para ver se o portfólio do teu cliente está condizente ao risco, para lembrar a data de aniversário dele, para lembrar o que ele faz, como você agrega para ele. Então, tem que usar. Já viu aquele filme O Homem de Ferro, que ele tem a armadura? É a armadura do Homem de Ferro esse negócio, então tem que usar. Pula, acabei de voltar de um curso de Wharton e o foco é a inteligência Pô, artificial. chique, hein? Pô, o cara lá de Campinas e subsidiado, Wharton. foi subsidiado, Caramba. foi subsidiado. Só não fala quem pagou, que aí você se entrega. É que agora eu tô com uma associação aqui. Aí, E uma coisa que fala de inteligência artificial, que eu achei bacana, eu queria ver se você concorda. Falaram que a inteligência não vai substituir o assessor de investimento, porque o que nós fazemos é comunicação e a pessoa ainda confia. irmão, na hora que a gente, é carteira cair comunicação. 20%, você vai ligar para um robô ou vai Era ligar para essa a minha pergunta. Pelo amor de Deus, né? Você vai querer falar com alguém, E né? lá eles falaram um dado. Tomou uma trolha e você vai ligar para alguém. Ah, pô, o robô. Não, você vai ligar para alguém, entendeu? Porque não, às vezes você vai tomar um para trás, normal, isso. entendeu? E não, Desde que isso tenha condizente com o seu risco, né? Exato. Normal. E eles Investir falaram. também é perder, às vezes. E eles falaram que 71% dos clientes que abandonam seu broker, seu assessor, não é por queda de carteira, é por falta de comunicação. Aí que acontece? Acontece pra caramba isso, né? O mercado tá difícil. O assessor não liga pra cliente com vergonha. É a pior cagada que o cara faz. Aí que tem que ligar, falar, ó, esse mês rendemos abaixo do CDI, aconteceu isso, estou confiante por isso. Ah, isso aqui a gente errou. Vamos trocar isso aqui. O cara se esconde. É um mau erro que a gente faz como assessor de investimento. Tem que ligar. Na alegria e na tristeza, igual casamento. Comunicação aqui é muito A importante. gente tive que ir para o Horta para descobrir que eu tenho que comunicar com o meu cliente. Parece que lá para o Watson que tem que ligar para cliente. Pronto, agora eu aprendi com você aqui. Paulão. E nesses 15 anos, nessa trajetória, quais foram os principais desafios, assim, os maiores desafios e os principais que você teve que superar? Assim, você consegue pontuar algum para nós? Então, assim,
mais Você está 15 anos numa empresa, vai dar problema em algum momento com alguém, vai dar problema com alguma área, vai dar problema com algum par. Tem que ter uma paciência de joca. Assim, vai mais longe quem engole mais sapo em qualquer coisa. Tanto na profissão quanto num casamento, qualquer relação, você tem que ter uma habilidade de engolir sapo, amigo. E ao longo do tempo eu tive essa habilidade, porque eu escuto lá há 15 anos. Assim, tem coisas que eu não concordo, eu ponho meu ponto, recuo, às vezes avanço. Às vezes para avançar você tem que dar uma cotoveladinha em alguém também. Você vai lá, pede desculpa, reconstrói. Então você tem que ter uma humildade muito grande de saber se comunicar internamente, saber ceder, saber ganhar. E isso eu aprendi, eu tinha 23 anos, eu estava no início da XP. Aí o Marcelo Maisonave, que foi sócio fundador da XP junto com o Ben Shimon, ele me chamou numa sala e falou, cara, você é bom pra caramba, o que você faz, você briga com todo mundo. E não vai dar certo, porque se você brigar com todo mundo, essa empresa começou numa sala de 25 metros quadrados. Se todo mundo brigasse com todo mundo, a gente não tinha chegado até aqui. Então, conversa, tenta se entender com o pessoal. Aí eu falei, o que mais importante fazer é como fazer, é você dialogar, vai ter perdas, às vezes demora mais, mas você constrói algo mais consistente. Então, o maior desafio, primeiro, dialogar internamente. Às vezes a gente é muito comercial, a gente é muito pró-cliente, às vezes a gente fica puto da vida com algumas coisas internas. Então, saber que além de convencer o cliente, você tem que convencer a galera internamente também. Você tem clientes internos e externos. E gerir time é muito diferente de você ser um cara high performance. Então, é muito difícil você ser um Ronaldinho e virar um parreiro, um técnico. Então, são outras habilidades que às vezes você tem que desenvolver. Mas eu também não acredito naquele sócio gestor que nunca fez porra nenhuma para poder ditar a equipe de venda. Eu acho que um cara bom de venda, ele tem que ter, um bom gestor de venda, ele tem que ter passado por ter pegado o telefone e ligar para as pessoas. Então, eu acredito que assim, então, internamente, engolir os sapos, saber se comunicar. Uma vez você falou para mim, vai mais longe quem tem habilidade de engolir mais sapos. O meu Você falou isso para mim e eu guardei essa frase. Na vida é assim, aí no final eles chamam de inteligência emocional. Então, eu diria que me comunicar internamente, saber levar minhas ideias, saber perder e saber ganhar. Perfeito. Furla, deixa eu te perguntar agora, já ouvi muito sobre sua trajetória, liderança, XP, agora quero conversar com o Furla, presidente da Ancor. E, né, que essa função que você agora executa muito bem. Para você, como presidente de uma associação como a Ancor, qual que você acha que é o principal desafio hoje no nosso mercado financeiro para as corretoras e para os assessores de investimentos? A Ancor, ela existe há mais de 50 anos, então é uma honra hoje estar como presidente da Ancor. Eu participo da Ancor desde 2018 como vice-presidente. A Ancor é a Febraban das corretoras, então 90% do volume das corretoras passam por lá. E ela é uma entidade que representa nossos interesses perante a CVM, ao Congresso Nacional, ao Banco Central, a outros órgãos de autorregulação, como a Anbima, por exemplo. E é muito importante a gente estar à mesa da discussão, porque a gente é parte relevante desse mercado. Um país que progride, ele tem um mercado de capitais muito forte e a presença das corretoras é essencial para que esse mercado de capital exista, para atender os assessores de investimento, para poder chegar nas pessoas. Então, o principal papel da Ancor é ser esse interlocutor do intermediário, que é o corretor, que é o agente de investimentos, buscar ali harmonizações de leis, harmonizações de regra que não prejudiquem a nossa profissão. Por exemplo, você está discutindo transparência de comissão. Hoje, sem sombra de dúvida, o corretor é o mais transparente que existe no mercado. Exato. Você vai olhar assim, ele tem que abrir tudo que ele faz. Parece assim que, nossa, o corretor é ele é um bandido. É um malvadão, um assessor de investimento. Aí o gerente do banco não abre nada. Então, assim, não é meio assimétrico isso? Então, o papel da Ancor é, olha só, a gente quer ser transparente, mas por que eu sou transparente, o meu assessor de investimento é transparente e o banco não tem que ter a mesma transparência? E tem bancos na Ancor também. E tá tudo bem, a gente discute. Nossa, bem forte da BAE. E é um papel nosso, junto com a BAE, colocar esses pontos que a gente tem para poder, de alguma forma, buscar regras de competição igual. Então, ser esse canal de interlocução da CVM, antigamente as coisas eram, as corretoras eram donas da bolsa. E durante muito tempo
essa interlocução de regras, em algum momento, ficava com a Bolsa. Agora a Bolsa é uma empresa listada. Os executivos são remunerados, ela tem, então, Talvez assim, um conflito ela de tem um pouco interesse. de conflito, né? Você quer ver uma coisa que é muito conflitante? Fala pra gente. Eu falo isso publicamente. Existe o RLP. O que é o RLP? O Recruited Retail Provider. Estatisticamente, os nossos clientes, quando eles vão comprar uma ação na bolsa, ele toma do vendedor. Isso. Ele agride o mercado. Então, estatisticamente, viu-se que as corretoras podem dar um melhor preço para o cliente. Quando o cliente agride, a corretora vende. E ao longo do dia vai tentando recompor essa pressão. Estatisticamente, percebeu-se que o corretor ganha no RLP e o cliente também ganha. Não é legal? Uhum. Agora, existe uma discussão muito grande na CVM sobre a ampliação do RLP para outros ativos. Por exemplo, os ativos de bolsa, equity, ações. Mercado à vista. Agora, o interlocutor que a CVM vai perguntar é quem? É a Ancor ou é a bolsa? Porque a bolsa tem um interesse. E é legítimo. Legítimo, exato. Eu não estou Mas tem um contra interesse. a B3. É legítimo. Parabéns. Faz um bom trabalho. Agora, é totalmente conflitado isso. Porque o maior cliente da B3 são os fundos high frequency que já fazem esse RLP em bolsa. Não adianta, o RLP não é permitido para a gente que é corretor. Agora, os grandes fundos de mercado que operam RLP na bolsa, eles são os maiores pagadores de emolumento e de corretagem no mercado, talvez. Não é conflitante isso? Total. Então é importante a gente, como Ancor, se posicionar, mesmo que isso às vezes gere algum tipo de debate no setor. Mas é um debate saudável. É um debate saudável, porque eu, como corretor, se eu tiver uma empresa mais saudável, eu vou investir mais em assessores de investimento, eu vou investir mais em educação financeira, eu vou investir na democratização do mercado de capitais. Nada contra os gringos. Só que eles vão pegar a grana e vão virar PNL do fundo. Eu, se eu fosse formador de política pública, preferiria deixar parte dessa rentabilidade nos intermediários que vão investir para o mercado de capitais mais forte. É uma posição minha. Como presidente da Ancor. Certo ou errado, o debate está aí. Então, a gente tem que colocar a posição da Ancor, tem que colocar a posição da BAE, tem que colocar a posição da Ambima, da B3 e discutir à luz de todos os temas e chegar no que é melhor para o investidor brasileiro. Então, o papel da Ancor é colocar sistemas, às vezes espinhosos, na mesa de discussão. Perfeito. A Ancor tem trabalhado fortemente para estar trazendo mais visibilidade e valor para os assessores de investimentos também, né? Principalmente com a sua gestão agora, né, Folha? Eu queria saber um pouquinho quais são os planos futuros para fomentar mais ainda a nossa profissão e ainda mais fortalecer, né, a parte educacional, né, a educação financeira no nosso país. O mercado de capitais forte ele vai ter a partir do momento que o Brasil dá certo. Não adianta a gente ser ingênuo aqui. Então, a primeira coisa, a gente tem que lutar para um Brasil que tenha uma gestão pública eficiente, que tenha gastos públicos no controle, porque só assim a gente vai ter uma queda de taxa de juros e a gente vai ter maior atividade de mercado de capitais. Então, a gente, quanto Ancor, tem que colocar a posição nossa de instituição, a Ancor achou boa essa medida, não achou boa aquela, dialogar, colocar a posição. Acontecendo isso, o trabalho de investimento da população brasileira tem que ser contínuo. Não dá para acreditar no Brasil que tem mais gente que joga no tigrinho do que investe na bolsa. Exatamente. O volume do Forex, que é o tigrinho dos investimentos, especula-se que seja quase o tamanho do volume de pessoas físicas na Bolsa Brasileira. Impressionante. Vem de facilidade. Invista no Forex. Facilita. Então, como que a gente vai falar, para de investir no Forex? Que isso é ruim para você. Para de jogar no tigrinho. Então, um trabalho educacional muito forte que a gente tem que fazer. Tem que colocar dinheiro. Isso custa. Mas é um trabalho perene, contínuo e que certamente ele é muito ajudado quando a gente vive um cenário de juros mais baixo no Brasil. Esse cenário de juros mais baixo no Brasil vai acontecer na medida que a gente tenha uma boa gestão pública das contas públicas, que o endividamento do Brasil em relação ao PIB comece a diminuir, a gente vai ter juros futuros caindo e a gente vai ter um país com juros mais baixos, mercado de capitais, portanto, mais pujante. É isso. E eu gosto de falar para você que está nos assistindo, a BAE também
luta muito pelo assessor de investimento. A gente vê, né, Fulano, a bolsa chegou de 500 mil para 5 milhões de CPF. Eu gosto de dizer que os assessores, nós aqui tivemos nossa responsabilidade com isso, com certeza. Educação financeira, não é? Fundamental. Ninguém, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém acorda de manhã e fala, olha, hoje eu vou investir. Você tem que ligar, explicar, chamar o cliente. A nossa profissão é essencial. Você tem que educar o cliente. Exato. O mercado financeiro você tem que educar o cliente. Por isso que isso aqui é importante pra caramba. Por isso que você é muito importante. Mas não adianta ficar aí esperando chover, que não vai chover. Outro trabalho nosso muito na Baia é essa questão que você comentou. Por que essa Tigrinhos, Forex, eles são tão disseminados? É tão fácil. E o nosso mercado é tão regulado, tão burocrático. Parece que esses mercados aí é muito mais fácil de entrar, né? A nossa briga lá, luta, na verdade não é briga, a luta pela Baia é exatamente isso. Educação financeira, mostrar que isso daí é uma praga para a sociedade brasileira, mostrar que não dá para ficar rico. Mas não é da noite pro dia, é com muito trabalho, é com uma história de trajetória de sucesso, como você contou pra gente aqui. Então acho que seu exemplo vai ajudar quem tá nos assistindo a ver que não existe nada fácil. Ainda não, tá? Eu tô trabalhando, me ajuda aí. É isso. Lembra, né? Quem não chora não ama, né? Aprendi isso com ele hoje aqui. Paulão. É isso, pegando o gancho, a democratização dos investimentos no Brasil, ela vem numa crescente, né, Fora? E assim, o que você pensa para os próximos anos? Quais seriam as tendências mais fortes para os próximos anos assim, no setor? Você falou um pouco de economia aí, a gente precisa de uma taxa básica de juros mais baixa, isso é fato, mas o que você vê de próximas tendências aí? E deixa eu te cortar, perdão. Queria que você falasse tendências não só para o Brasil, mas qual que você acha que é a tendência para os assessores de investimentos? Esse mundo nosso aqui, a gente não está mais vendendo só produtos de investimentos. Assim, corretora. Corretora tem que se modernizar a cada dia, é um investimento muito grande de sistema, inovação. Então, assim, a corretora que mais souber jogar esse jogo da inteligência artificial, de modelos preditivos, entender o que o cliente faz, como que esse portfólio está, a partir desses modelos eu gerar ordens de compra e venda, olha, acho importante fazer isso, aquilo, automatizar um pouco para você ganhar escala, vai ganhar o jogo. Então, muito serviço, tecnologia, e dessa forma vai ganhar o jogo. Assessor de investimento tem um mato alto, meu amigo, desse tamanho. Então até chegar lá, se o cara só quiser ficar no telefone, ligando, dando boa informação, atenção para o cliente, ele vai já ir muito bem. Agora, se ele fizer isso com escala, inteligência artificial para poder entender o cliente, prospectar o cliente, fazer acompanhamento das carteiras que a corretora manda, e esse jogo ele vai ganhar também. Eu acredito muito que a vida é uma conta corrente. Eu já falei isso. Então, o teu cliente, você pode assessorá-lo em outras áreas além de investimento. O que custa você fazer uma ponte para um cara, um dentista que quer falar com o dono da construtora e vice-versa, e esse cara valorizar você? Eu sou muito... O mundo é comunidades, as pessoas pagam para estar em comunidades. Como é que você cria esse efeito comunidade no seu negócio? Como é que você vai criar lá o clube do Diego, ou o clube do Abraão, vai fazer jantares, temas, criar, e o cara se sentir parte de um ecossistema que ele vai querer fazer, porque esse ecossistema o ajuda de alguma forma. Então, eu acredito muito nisso. As pessoas fazem pouca rede social. O solo profile. Cara, tem que fazer minimamente, tem que achar um tom, tem que fazer, você tem que ser referência naquilo que você fala para as pessoas te procurarem. E nesse mundo de assessoria, como o cara vai te conhecer? Eu falo no meu Instagram com 4 milhões de pessoas mês. Como é que eu falo com 4 milhões de pessoas, Diego? Eu todo dia mando no WhatsApp as capas de jornal para 10 mil pessoas. Eu sou uma dessas 10 mil, o Paulo é uma dessas 10 todo mil. Dia eu acordo 5 da manhã, todo dia eu acordo 5, todo dia eu acordo 5 da manhã, mando as capas de jornais para todos os clientes. Todo dia, entre 5 e 6 da manhã, eu estudo e faço um resumo de mercado, mando para todos os clientes. É você um humanoide? Todo dia, as pessoas lembram de mim. Quem não é visto não é lembrado. No caso, eu sou visto porque eu sou uma referência desse resumo que eu faço. E esse resumo ajuda os clientes a se informar. Agora, nossa, minha esposa, eu tô gravando um podcast, eu te ligo. Eu atendi no relógio. Faz parte, tá certo. A família tem que atender mesmo. Carinho, já te digo.
Já tinha. Corta essa parte. Não vou deixar também. Que Não, deixa, tem que deixar. Ai. Tá Muito certo. bom. E eu queria aproveitar nesse seu último ponto que você comentou do assessor de investimentos. Você diria para mim assim, se eu tivesse que resumir, qual que é a principal competência que o assessor de investimentos tem que ter? Essa não pode faltar, tem que estar no manual do assessor de investimentos, uma competência. Diegão, o cara tem que acordar cedo, com a força de vontade, querer falar com o cliente, ajudar o cliente. Não tem mágica, né? Brilho no No olho. fim não é isso, não existe uma fórmula Assim, mágica, né? a competência é o cara ir atrás, cara. Entendeu? O cara é gênio, mas não liga pra cliente. Não vai se dar Tá certo. na profissão errada. Tá na profissão errada. O cara é gênio, mas não liga no aniversário do cara. O cara é gênio, mas não vai num evento setorial. Não vai num congresso. Não se expõe, não dá uma opinião. Não vai dar certo. Se não faz isso, não vai dar certo. Vai fazer outra coisa. Lembrar que é uma profissão que lida com gente. O Então cara não tem gosta de como. gente. Eu sou pai, vai fazer outra coisa, meu irmão. Tá tudo certo, só que não vai dar certo aqui. O assessor, é isso aí. Então o cara tem que ter, assim, uma obstinação. Obstinação pra fazer as coisas. É isso. Você me conhece, cara. Como é que é a minha vida? Eu podia tocar mais na mãe, mas não consigo. Não cara. consegue. Por isso que você é um exemplo. É mais forte que eu. Ô, Fura, e você já citou alguns pontos, já falou sobre alguns pontos, mas, assim, como presidente da Ancor, como você vê a evolução da regulamentação no setor de investimentos no Brasil? Aqui, nós podemos discorrer um pouquinho da 178, da 179, né, que foram as regulações que entraram recentemente, mas, enfim, pensando em futuro, como que você vê a evolução da regulamentação para o setor de investimentos no Brasil? Regulação, ela sempre vem para poder, de alguma forma, dar limites. E em alguns momentos, você, para inovar, você tem que quebrar um pouquinho esses limites e a regulação acompanha. Então, a evolução ela tem que ser vinda de muito, muito diálogo entre os órgãos reguladores e quem está com a barriga no balcão, para a gente não fazer regulação que atrase o mercado de capitais brasileiro, mas que também dê segurança para todas as partes, o cliente, o assessor, o corretor. Então, é um diálogo muito grande entre todas as partes. Perfeito. Aproveitar sua fala e agradecer o ex-presidente da CVM, João Pedro Nascimento, onde foi fundamental para nós assessores, que é um 78, modernizando. Eu brinco que os assessores hoje são os 27 mil empresários no Brasil. E crescendo, 27 mil crescendo. E crescendo, né? Você sabe melhor do que eu, que a Ancor, que tem esses dados para gente, né? Pra gente. São mais de 1.300 empresas de assessoria. Temos hoje uma norma 178 que ampliou, acho que a CVM, né? Talvez a velocidade nossa empresarial não é a mesma que o regulador, mas uma hora tá chega. Tudo bem, até porque a CVM é um órgão muito importante, super técnico, com orçamento baixíssimo, né? O Brasil precisa olhar melhor para a CVM, dar mais orçamento, dar mais quadros, porque assim, são heróis que estão lá trabalhando em prol do mercado de capitais brasileiro. É isso. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso primeiro podcast. Que aula que o Rafael Furlanetti deu pra gente, que aula. Eu e o Paulo ficamos mais ouvindo do que perguntando. Queria muito agradecer, Furla, sua presença. Eu acho que quem nos assistiu aqui percebeu essa história que começou com uma história inspiradora, mostrou que não tem mágica nesse nosso mercado, mostrou que a resiliência, o cliente em primeiro lugar, é o diferencial para você ter sucesso a longo prazo. Acho que tem muita gente que está nos assistindo aqui, Furla, começou seu negócio agora como assessor de investimento, ou está entrando no mercado de capitais, ele vai perceber que com as suas falas, ele vai conseguir ir muito longe. Então, meu muito obrigado, um amigo querido. De novo, esse podcast só existe por sua causa, que não deu essa ideia no almoço entre a Bahia e a Ancor, que queria mais uma vez te agradecer muito. Você leva a Faria Lima para outros lugares do Brasil, acho que isso é muito legal. O assessor de investimento tem esse papel também, eu brinco. Você não é assessor de investimento, mas pra gente é um exemplo como atuar. Muito obrigado, Furla. Eu sou assessor de investimento também, dou pitaco em carteira. Não é, exatamente. Uma vez sendo sempre. Sempre, né? Não dá pra largar. Sempre sendo. Olha, o que eu queria falar para Tá no sangue. O que eu queria falar para você, ó, telefone é o teu maior aliado, liga, lembra do teu cliente, tem informação boa, não seja o cara do tapinha nas costas, a gente não tá nessa época. Tenta agregar valor para o teu cliente de outras formas além do investimento, fazer pontos que ele precisa,
cuidar de coisas que ele precisa, ganha essa confiança a longo prazo, persista muito, porque isso aqui já deu certo, vai dar mais certo, porque o Brasil vai precisar cada vez mais dos médicos da finança do cidadão brasileiro, e esse é o assessor de investimento. Então, eu desejo muito sucesso para você. Trabalhem muito, confiem muito, porque certamente isso tudo que eu estou falando para você aqui vai dar certo e vamos dar muita risada juntos. Um forte abraço. Fique com Deus. É isso, obrigado. Obrigado, Furla, pelas contribuições, à ABAI, aos assessores de investimentos. Parabéns pela sua brilhante trajetória. Tá? Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam nesse primeiro podcast ABAI, o ABAIcast. E se vocês gostaram, continue, nos sigam, continue nos acompanhando para as próximas edições. Tem novas entrevistas aí, onde nós estaremos falando com pessoas inspiradoras como o Furla aqui, contando sua trajetória e suas contribuições para o mercado financeiro. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Eu tenho que correr. Vai. Obrigado.